Pablo Luiz Bispo, conhecido na arte como Pablo Bispo, conhecido na rua como Malandragem, e tenho 37 anos, sou do final da Boiobi, Bangu. É muito legal você falar isso, que eu venho de um lugar que o artista nem sabe que é artista. Porque eu venho do gueto, venho de um lugar que a gente é desacreditado para entender o que é arte, né? A arte está ao nosso redor, em algumas vezes, seja na rua, num grafite. E eu sempre amei olhar os grafites, os desenhos e tudo mais. Isso sempre fez parte de mim, mas entender que eu poderia ser um artista foi muito mais na frente. Mas ela sempre me abraçou de alguma forma. Seja um desenho animado, seja um teatro de fantoche. E isso sempre tocou meu coração. Mas a primeira vez que eu realmente me encontrei, eu acho que aquilo fez parte da minha infância, foi quando eu ganhei um radinho Discman. E aí tinham 5 opções de rádio, né, um toca-fitas na época, e eu não tinha a condição de ter um fone, né, eu normalmente pegava das minhas primas e tal, quando quebrava, e normalmente o fone quebrava, ele era aquele de aro, aí eu colocava embaixo da cama para dormir. E aí, hoje eu entendo que eu tenho TDAH, né, sou uma pessoa neurodivergente, mas antes eu acabei desenvolvendo essas técnicas sem saber, então eu dormi ouvindo música. E aí a música sempre fez parte de mim, porque por mais que eu gostasse de brincar na rua, de todas as brincadeiras de rua, de pipa, a jogar bola, a bolinha de gude, mas o que eu gostava mais era ficar ouvindo música. E aí eu colocava... meu irmão ia brincar e a gente, vou brincar ele ia brincar 2 horas. Aí na primeira 1 hora eu ficava ouvindo música e aí jogava mais 1 hora com os meninos já cansados para eu me destacar e eu já também ficava ouvindo música um pouquinho. Aí eu já pegava o cansaço deles, metia o gols e 1 hora antes eu estava na concentração, igual o Romário mesmo, pô. Tava tranquilão, só entrava para definir. Mentira, perdia pra caramba e perdia vários topos do meu dedo fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu entendi uma coisa muito interessante, porque nessa radinho, que eu acho que eu fiquei... quando você fez a pergunta para mim, eu me imaginei deitado ouvindo música, e era o que eu acho que eu mais fiz na minha vida, assim, quando criança. Eu tinha 5 opções de rádio para definir. E lá onde eu morava, em Bangu, não tinha muitas opções de rádio, não pegava todas as rádios. Então eu pegava umas principais e tal. Então, quando tinha uma música que eu não gostava, eu trocava. Então eu passei minha infância inteira ouvindo rádio. Ouvindo rádios diferentes, do pagode, porque eu sempre gostei, seja do molejo, ou do Claudinho Bochecha, do popular, que é o que a galera ao meu redor ouvia. Mas eu também gostava do jazz da Rádio Mac, porque quando eu ia dormir, eu nem sabia o que era jazz, mas estava tocando chorinho e aquilo me acalmava. Então eu comecei a me abraçar com isso, mesmo sem saber o que era, mesmo sem saber o que eu podia. Eu só fui imaginar que eu podia ser artista com 27 anos, eu tenho 37, então foi bastante tempo para eu segurar aquilo e falar, não, eu quero agora tentar seguir o que abraçava a minha alma quando eu era pequeno. Mas eu nunca tive oportunidade, porque de onde eu vim a gente sempre tem que se diminuir para caber. Não só eu, mas... todo mundo que se identifica com essa fala. Quando eu falo assim, a gente teve que se diminuir para caber, eu acho que várias pessoas com várias dores se identificam, seja do gueto, seja de gênero, seja da dor que for. E aí eu acho que a música foi a primeira arte que me pegou de uma forma que eu me transportei, né? Todas as outras eu me identificava, mas a música eu me transportei. A música eu virei, quando eu ouvi uma música eu ia para um outro lugar fantasioso, ou ia para um lugar de sci-fi, e aí eu falei, cara, isso aqui me leva para um outro lugar. E eu estou em carne, mas a minha imaginação está lá no mundo da fantasia. E depois de um tempo, quando eu comecei a fazer música, eu voltei a ser criança brincando com o que eu brincava, né? E eu sempre falo isso assim, cara, qual a forma de fazer, do que você acha que é o mais legal de fazer música? Cara, quando você brincava na infância, você imaginava algum adulto vendo, será que o adulto está vendo alguma história legal? Não, então só se diverte. Não se importa com os outros. Vai lá, pega o instrumento, pega o que você quiser, pega seu pincel ou sua máquina fotográfica e vai ser criança. Vai fotografar, vai brincar com o que te vibrava. E eu acho que as nossas artes hoje são fruto disso.
Então, hoje eu tenho o privilégio de abraçar minha criança interior, meu adolescente interior, que foi totalmente ferido e com várias barreiras, e ajudar eles a desconstruir isso, e automaticamente acabo ajudando várias outras pessoas com arte, meus amigos, minhas amigas, pessoas que eu não conheço também, mas que, da mesma forma que a música me conectou quando eu era moleque, pequenininho ouvindo, eu tenho certeza que a minha também conectou outros. Então, eu acho que a minha gratidão em ter, por mais que eu tenha vivido uma infância difícil, de formas difíceis, eu acho que essa virada na fase adulta, eu acho que me abraçou. E eu acho que é a energia que eu posso colocar como gratidão para abraçar outras pessoas, outras crianças. Acho que foi quando a Anitta gravou minhas 2 primeiras músicas sem eu esperar, porque eu trabalhava dentro de palhaço de hospital e estava fazendo um trabalho para me encontrar também, porque minha mãe estava passando por um tratamento de câncer na época. E quando a Anitta, ela já era a Anitta, foi no álbum Bang, né, que aí a gente fez Cravo Canela e Essa Mina Louca. E quando ela gravou essas duas, eu entendi que eu podia ser artista, porque ela poderia escolher qualquer um do Brasil, porque ela escolheu um cria que não tinha currículo nenhum. E ela falou, o jeito que você escreve é diferente, e aí falou pro Djalma pra gente fazer mais uma, a gente fez mais uma música, ela gravou, aquela confiança numa artista que já era, mas ela ia ser mais ainda, aí a gente ia ter uma história linda depois de 10 anos juntos, porque essa gratidão que eu tenho com ela, dela ter olhado para mim, mesmo ela poder fazer tudo, isso me fez entender uma coisa que eu não tinha tido essa sensação em 27 anos, que uma pessoa que é cria do gueto de outro lugar, ela me viu como igual, como se fosse uma criança brincando na rua. Eu sempre falo para ela assim, para a gente não perder a vontade de fazer música igual a gente queria jogar queimado na rua, tá ligado? E eu acho que essa foi a primeira vez que alguém olhou para mim, eu falei assim, poxa, eu acho que essa pessoa gosta do que eu faço. E aí foi tão limitador, divisor de água na minha vida, que em vez de fazer música para todo mundo, porque eu já tinha um hit com a Anitta, minha primeira música, eu fui dar aula. Por quê? Porque eu não queria fazer música para todo mundo, eu queria ensinar essa sensação, ou passar essa sensação da mesma forma que ela passou para mim para os jovens. E no jovem eu entender como eu poderia criar artistas que poderiam tocar os jovens, né? Então eu acho que essa sensação, essa validação que ela me deu foi o que eu nunca tinha tido na vida, assim. Eu tinha tido oportunidade de brincar, de fazer banda e tudo mais, mas meus pais também vieram por mais que eles tenham a arte dentro deles, eles vieram de lugares que prenderam eles, por falta de possibilidade, falta de poder sonhar. E, igual a eles, a maioria aqui do Brasil. Então eu queria fazer essa disrupção. E quando ela confiou em mim, a Anitta, eu falei, cara, eu acho que eu posso ser isso, mas eu quero ser da forma mais verdadeira. E aí eu fui para esse outro lado, ensinar. E aí ensinando, dando aula, que um aluno me mostrou Pablo Vittar, e aí eu falei, não era nada por acaso, e aí comecei a entrar em contato, falar, tem música com a Anitta, se vocês quiserem eu faço uma para vocês de graça, porque eu entendi o que vocês são, o que vocês podem fazer, meus alunos, eu quero ver meus alunos cantando vocês, mais alunos ainda. Então, acho que foi nesse momento. E assim, não era porque ela era grande, não era porque ela já era, porque ela foi, nesse álbum ela ficou maior ainda, mas foi porque eu acho que ela veio de onde ela veio, do som que ela fazia, do som que me movia, né? Ela fazia funk, quando eu era moleque. A primeira vez que eu chorei ouvindo música foi quando o MC Marcinho cantou, eu sou Marcinho de Bangu, sou Bob Rum de Santa Cruz. Eu falei, tá falando de onde eu vim. Eu chorei. E eu não sabia o que era, mas mais velho eu entendi que era identificação. Eu nunca tinha ouvido uma música que exaltava de onde eu vim. Era sempre ruim. Seja de Bangu, Zona Oeste, de onde foi. E a segunda vez foi quando o Marcelo D2 falou, eu ia lá no Cassino Bangu, e aí isso já era adolescente. No Marcinho foi quando criança. Então, quando adulto, a Anitta fez isso, ela me deu esse voto de confiança, e a gente fez 1 milhão de coisas até chegar no Funk Generation, com o álbum de funk dela, gringo, a gente junto ali. Aquela sensação foi uma validação do Pablo criança, do Pablo adolescente, falando, alguém confia em você. Então, nada que você passou foi em vão. Vamos olhar um outro lado? E aí, em vez de fazer música para todo mundo, que eu sei que é o que todo mundo ia fazer, porque eu não queria dinheiro, eu só queria ser artista, poder ser. Mas eu nem sabia. Mas a partir do momento que ela estava confiando em mim, eu falo, quem é que precisa confiar se ela que confia? Se ela está confiando, quem mais precisa de mais ninguém? Porque
Poderia até ser, naquela época, sei lá, Caetano Veloso, poderia, mas ele não tem a história que ela teria. Ele não teria o símbolo que ela teria para mim. Porque ela veio do funk, porque ela era mulher, porque ela veio de um lugar que eu já morei em Madureira. Então, aquilo foi muito importante para eu dar um outro lado. E que é muito curioso, porque foi dando aula que eu comecei a fazer Pablo, aí depois a gente começou a fazer Glória, fazer Isa. Então, esse voto de confiança num cria que ela deu foi o que também ajudou a fazer um movimento muito grande. Então, é sobre a gente acreditar na gente, assim. Cara, a vida, ela é muito bonita, assim, apesar de dolorosa, assim, e aí a gente conseguir transformar a dor em amor e conseguir viver, ainda mais num país igual ao nosso. Eu trabalhava em instituição financeira, eu era gerente de uma instituição financeira, porque eu tinha que provar para os meus pais que eu poderia, então fui crescendo desde estagiário e tal, mas com 26 anos eu era gerente de uma instituição financeira num lugar muito perigoso. Tinha acontecido um sequestro dentro da agência, que era ali perto ali do Complexo da Maré, do Rio de Janeiro. Conheci muita gente lá, mas acabou acontecendo isso, e eu já estava meio impactado, falando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas nesse mesmo momento, a minha mãe descobriu um câncer, começou a tratar pelo SUS. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o que eu amo, porque eu já provei para minha mãe que eu poderia ser gerente de banco. Deixa eu resgatar essa essência. Então, eu larguei tudo, porque eu não podia ser demitido. Eu pedi demissão, mas não podia porque eu performava, mas aí eu larguei tudo. E em dezembro eu larguei, em janeiro eu comecei nos palhaços de hospitais, entendendo aonde a dor da minha família, da minha mãe estava, mas transformando isso na dos outros. Todo mundo achou que eu era maluco, mas eu já tinha provado para todo mundo que eu podia ser gerente de banco, porque eu precisava provar mais para alguém. Foi difícil. Naquele momento eu tinha uma relação, a gente acabou se separando por conflito de caminhos. E que bom, porque a gente foi verdadeiro um com o outro e esse foi meu caminho, sabe? E eu fui muito firme com o que eu queria, era essa revolução interna dentro de mim. Para a minha revolução interna, fazer uma revolução externa. Mas mais importante do que o que eu ganhava por mês ou os recursos que eu tinha, era entender a dor que minha mãe estava sentindo e como eu podia transmutar isso de uma outra forma. Então, quando eu fui para trabalhar para os palhaços, eu ganhava uma ajuda de custo, né? E eu era gerente de banco, que vim de uma outra forma, mas eu entendi que era para ser. E eu não sabia o dia de amanhã, mas eu sabia que a minha fé ia me guiar. Por causa disso também, porque no palhaço, a gente conseguia entender a dor do outro e a gente, pelo local, fazer o palhaço se ferrar mais do que a dor do ambiente. Então você acaba sendo uma esponja daquela energia e você faz os outros rirem porque você vai tropeçar, você vai brincar, você vai interagir. Então naquele momento com muita dor, você ainda consegue fazer um sorriso. Então era por isso. Eu queria ir para o mais profundo da dor e entender como é que eu conseguia lidar com a minha, lidar com o outro, entender qual era o caminho que a espiritualidade ou a minha fé ia me guiar. E foi muito curioso, porque nessa mesma época tinha a primeira edição do The Voice e tinha um cara que foi finalista que era aluno da minha mãe. E ele foi visitar a minha mãe porque a mãe estava com câncer, ele foi visitar a professora dele. E aí quando ele foi visitar a professora dele, ele falou, cara, eu vou entrar numa banda chamada Trio Ternura, você não quer ir lá no show não? E aí eu fui conversar com ele, conversar com a galera da banda, e aí conheci o Djama, que era o vocalista da banda. E esse cara que fez a música comigo, Essa Mina Louca, que cantou com a Anitta. E o Djama me deu essa primeira... Ele falou, você escreve alguma coisa? Eu falei, cara, eu tenho poesia para minha mãe. Minha mãe estava mal. Ele, deixa eu ver. Eu mandei a poesia para ele. Posso fazer um refrão? Eu falei, pode, fica à vontade, não tem nada. Ele fez um refrão. Ele vai mandar para uma amiga minha, que ela estava fazendo um álbum e tal. E aí eu te falo. Aí ele falou, minha amiga gostou. E ela falou assim, do jeito que vocês escreveram aqui, a gente escreveu, você escreveu, se a gente fizer outra, ela grava no álbum dela. E ela era a Anitta. Eu sabia, mas eu não... Primeiro ele falou Anitta, amiga. Mas aí quando ela aceitou a música, ele falou Anitta. Aí ele falou, minha amiga é a Anitta. E ela falou, ele não queria que eu criasse expectativa, porque ele já tinha uma música com a Ludmilla. E estava num momento bom. E aí ele falou assim, vamos fazer uma outra, me ajuda a fazer uma para mim, para mandar para ela. E eu, claro, a chance de você cantar com ela, ele era do Vidigal, para mim fazia muito sentido. E eu estava nesse momento de palhaço. Nesse mesmo tempo, eu tinha escrito um livro com as crianças chamado Paralelepípedo, para doar para as crianças dos hospitais. Então, eu estava fazendo uma outra parada. Estava criando um outro lugar. Por quê? Porque eu entendi quando era palhaço
que podia fazer mais uma coisa enquanto os palhaços iam embora para a criança, para a família, se interagir e tudo mais. Então eu já estava indo para um outro caminho, eu falei, cara, pô, vou lá, vou com você. E a gente escreveu essa Mina Louca, que foi a música que hitou, que é ele e o feat da Anitta. Então foi dessa forma, se eu não tivesse largado o banco, ido para o âmago da dor da mim e de muitas pessoas, eu não tivesse escrito um poema para minha mãe no âmago da dor, e minha mãe não tivesse dado aula para o menino há 20 anos atrás, que depois, coincidentemente, estava no The Voice, ele não tivesse visitado a professora dele, porque é assim que a gente tem com alguns professores da gente, nada disso tinha acontecido. E eu acho que é sobre isso. O fonograma, ele é um pentelho de tudo que a gente construiu, tá ligado? O mais importante do que a música é a história que acontece, por que daquela música. Aquela música tem toda uma jornada de mulheres feridas até crias de comunidade juntos se ajudando. Seja do Vidigal, seja de Bangu, seja de Honório, seja de onde for, sabe? E eu acho que essa vibração que fez eu entender que tipo de música eu queria fazer. E aí eu chamo de artivismo, que é arte com ativismo, tá ligado? A gente conseguia juntar essa energia do Brasil profundo popular em cultura pop, parecendo leve, mas com uma densidade que também ensina, sabe? Ela pode passar batido para quem não está apto para aprender no momento, mas quem está com a espiritualidade, com a energia aberta, ela vai te atravessar, sabe? E eu acho que foi isso. E é muito louco, porque eu não conheceria ela se não fosse por essa sequência de acontecimento. E depois disso eu fui dar aula. E aí, mais um motivo de todo o rolê acontecer, sabe? Não, minha mãe desencarnou em dezembro do ano passado. E o que é muito curioso também, porque a primeira música que a gente fiz com a Anitta, e a última música que eu fiz que minha mãe viu foi Funk Generation. Então minha mãe viu a história acontecer. E parece que depois de tudo ela se aliviou em poder descansar, sabe? Então isso é muito curioso, porque a gente foi indicado ao Grammy e no Latin Grammy também, com a Glória Groove, com a Ludmilla, com o GW, e aí o aniversário da minha mãe era no 12 de novembro e o Latin Grammy era no 14, e a minha mãe falou, não vai não, fica comigo aqui. Eu falei, dessa vez não vou não. E ela desencarnou depois do aniversário dela. Então se eu tivesse ido, eu não estava com minha mãe. Então eu acho que tudo foi para acontecer essa virada dentro da minha vida e de muitos amigos e amigas. E é muito curioso, porque para mim a vida, a carne, ninguém viveu eternamente, nem Highlander, nem o Drácula, tá ligado? Isso aí tudo da fantasia. Na vida real, ninguém viveu para sempre. Mas a gente já conhece vários artistas que já se foram e ainda te tocam, né? Então, as histórias dos meus, das minhas, seja a minha família, seja o artista, a minha mãe vai estar sempre presente quando tocar Cravo e Canela. E quando alguém chorar vendo, nem imaginar que eu tinha feito por uma mulher que estava mais sem cabelo, mais tectonizada, e na verdade a música fala, Tom Bela, ela é linda de verdade, o que eu realmente dela nunca perde a validade, é uma mulher se olhando no espelho, não se vendo bonita. Minha mãe estava nesse momento. Então ela estava sem cabelo, estava sem peito, ela tinha tirado aquele lugar que as pessoas diziam que era o feminino. Então eu fiz uma música para ela representar esse lugar, e a música foi para um lugar de amor, e outras pessoas sentem essa vibração, mas é porque ela tem essa energia. Então, no final das contas, a minha mãe vai ser sempre eterna dentro da arte, dentro da vibração. E eu acho que ela ter podido acompanhar e amar Pablo Vittar, amar Glória Groove, amar todo mundo que a gente fez. E eu acho que isso foi um dos grandes amores da minha vida, porque minha mãe também era uma artista, e não pôde ser artista por onde ela veio, pelas coisas que ela sofreu, por ser mulher, sofreu coisas que nenhuma mulher deveria sofrer. Mas ainda assim, eu via que na nossa conquista da música, ela também se via ali. Ela também dançava, ela também brincava com a minha família inteira. Então, eu acho que isso foi uma cura para mim e para todo mundo, assim. E assim, eu nem pergunto muito, como é que aconteceu? Cara, a gente foi vivendo. Eu fui vivendo com a verdade, assim, fui aguentando o processo. Não foi fácil. Nos últimos 10 anos, a minha mãe esteve lutando com câncer todos os 10 anos. Então, todas essas grandes músicas que a galera ouviu a gente fazendo, eu estava, ao mesmo tempo, no estúdio, saindo, perguntando se a químio estava bem, ou
ou a rádio no cérebro. Às vezes eu ia para um estúdio, no dia que minha mãe descobriu que o tumor foi para um outro lugar mais difícil, e a gente, como é que condensa isso? Estou fazendo funk e eu não estou na mesma energia, mas eu tenho que me entregar, e eu acho que isso tudo me ajudou a chegar nesse lugar com essa maturidade, mas ao mesmo tempo nunca esquecer da minha família, sabe? A minha irmã que trabalha comigo, a meu irmão que está comigo, a minha esposa que faz outro. Então, assim, no final das contas, por mais que a gente estivesse sofrendo algo difícil, é a comunidade e as pessoas que você confia que vão estar com você naquele momento, sabe? Você teve, durante esses 10 anos, algum momento de uma conversa com sua mãe que vocês olharam para a história que estava acontecendo e o que ela aconteceu, né? Da escolha do que ela estava vivendo e da escolha que você tomou de sair do banco e tudo que aconteceu depois. Você teve esse momento, essa conversa com ela, de refletir sobre isso? Cara, eu assim, não de uma forma clara sobre isso, mas ela sempre agradecia. Eu lembro que assim, eu sou muito grato ao SUS, porque se não fosse ele, minha mãe não estava aqui, bem antes do momento. Mas eu lembro que, você lembra, por exemplo, a primeira vez que eu pude pagar um plano de saúde para ela chorou porque no hospital servia chá. Não tinha nada demais, mas servia chá. Então essas nuances, elas me traziam uma gratidão muito maior do que 1000 palavras, tá ligado? E quando ela agradecia, meu filho, às vezes assim, ajudava uma outra pessoa, ou da comunidade, ou da família, que estava passando por dificuldade, ajudava ela, obrigado, meu filho, olha o que você está fazendo. Eu falei, não, mãe, é a gente. Se você não tivesse me falado, eu não tinha ajudado. Então, no caso, é toda a comunidade. Então, ela sempre disse com gestos, sabe? É muito difícil, eu sempre tive muita facilidade em falar, porque eu acho que de onde eu vim, muita gente tem facilidade em sentir, mas dificuldade em falar. Então, eu sempre me entendi como articulador dos meus e das minhas. E, quem são os seus e as minhas? Os que doem, os que sofrem, os que são feridos. Mas qual dor? Não sei, tira a sua dor, tira a dor dele, a dela. Não é dor? Então a gente vai pela dor. E a gente pega a dor e transforma em amor. Seja ela de gênero, seja ela da sua religião ou ideia, no final das contas a gente está abraçando quem está sendo ferido. E nessa encruzilhada a gente vai transformando isso em amor. E eu acho que nesses 10 anos a minha mãe nunca deixou de mostrar para mim, sabe? A gente efetivamente nunca falou sobre, nossa, lembra quando estava no banco? Mas isso sempre ficou claro no gesto, no sorriso, nas oportunidades de comprar mais simples coisas que ela não podia quando era criança ou mais velha ou adulto. E assim, ela era praticamente uma mãe que cuidava de meus 2 irmãos. Meu pai trabalhava muito também e teve um momento que foi muito difícil ali da família inteira, mas ao mesmo tempo ela sempre, às vezes ela deixava de almoçar para comprar uma esfirra e dividir para 4. Então esses pequenos gestos foram retribuídos para mim, porque eu acho que quando eu comecei a ser artista e entender que além do artista eu também trazia a minha comunidade, né? Se você olhar para a minha arte, você vai ver milhares de pessoas juntos. Porque, para mim, a minha arte é a comunidade. Eu não sei fazer minha arte sozinho. Eu vi até recentemente um compositor falando, eu sei fazer sozinho, mas a música quem cantou a música dele foi outra pessoa. Eu falei, você nem percebeu que você não faz sozinho. Seu ego está ainda muito lá dentro. Porque se você fizesse sozinho, é você que estava cantando. Não é você que está cantando, é o outro, é outra mulher. Uma mulher de sertanejo grande. Então, eu sempre olhei para a minha comunidade. Eu sempre quis ser um articulador social dos que sofrem, sabe? Não só por eu ter sofrido, mas por ver o sofrimento dos outros que nem estavam tangíveis a mim, porque eu nunca ia chegar naquele lugar ali, da mulher ou do outra pessoa que tem uma outra história, da pessoa negra, mas ao mesmo tempo as dores iam juntar a gente para entender como a gente pode amaciar para todo mundo um pouco da vida. Então, eu acho que a minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Eu acho que foi uma coisa não dita, mas que a gente vai trazendo. E hoje eu tenho facilidade em trazer nuances energéticas e fazer em palavra, mas eu vivi com muitas pessoas que tinham dificuldade em falar, mas um gesto você já conseguiria traduzir, né? Às vezes a pessoa quer te pedir desculpa, mas não tem coragem de falar, mas vai fazer um bolo para você. Né? Então, eu acho que ler esses símbolos, essas nuances, sempre foram onde meu coração, minha alma se abraçava, sabe? Mas teve alguma que te marcou, acho que dessa mesmo dia que você fez a primeira música até o dia de hoje? Cara,
Pensa em 2 momentos, um dia bom e um dia que foi o mais difícil. Cara, um dia é difícil porque a gente fez coisa com tantos amigos e amigas incríveis e tem tantas histórias que é muito difícil a gente falar de 2 histórias diferentes com pessoas diferentes, porque são várias com muitas pessoas. Então, eu vou falar de um artista com 2 histórias, a sombra e a luz daquilo. A primeira vez foi quando a Pablo Vittar, a primeira conversa que eu tive com o Gork, que é o produtor da Pablo, meu irmão, e a gente fez tudo dali desde de KO, com a Braba, com a Faldinha, com o Zebu, com todo mundo, com o Arthur, e com muitos amigos e amigas. Mas a primeira vez que a Pablo ficou nos 3 primeiros lugares do Brasil, que a gente, naquele momento, eu acho que era 2017, deve ter sido, a gente tinha, no boom dos players, né, Spotify e tudo mais, a gente tinha uma drag queen ocupando os 3 primeiros lugares com Sua Cara, com a Anitta, com KO e com Corpo Sensual, da Pablo com o Matheus Carrilho. A gente tinha os 3 primeiros lugares do Brasil de uma drag queen. Isso, para mim, foi um estalo muito grande de felicidade e de medo. Porque, ao mesmo tempo que os 3 primeiros lugares, a gente está colocando um alvo no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então, esse misto de felicidade, luz e alegria, junto com, caramba, qual é a estratégia que a gente vai fazer? Eu acho que é uma coisa que chega a um êxtase que você nem consegue mensurar, porque em que momento do mundo você imaginaria que uma drag estaria os 3 primeiros lugares dali, no momento que não tinha nada de comprar, não, tudo orgânico, a gente era independente ali, tá ligado? E ao mesmo tempo, desse momento até o segundo álbum, que é o Não Para Não, que é um álbum da Capa Azul, foi muito desgastante para todos nós, porque a gente queria realmente fazer aquilo acontecer de uma forma que o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo não iria dizer que era sorte, né? Foi sorte aquilo ali. Então, até o segundo álbum da Pablo foram momentos muito densos para a gente provar que ela era muito maior do que qualquer fala, aquela energia ali ia tocar muitos corações. Então, foram momentos que a gente também não tinha as ferramentas. Então, foi um momento que a gente ia muito na profundeza também de absorver. Eu tinha que estudar, então eu tinha que absorver o hate também. Eu entendia também que muito do hate passava por mim, porque eu não vivia aquilo, mas ia chegar na Pablo, ia chegar nas pessoas que estavam fazendo a Pablo também, que eram LGBTQIA+, ou que tinham outros gêneros. Então, esse primeiro momento da gente, mesmo tendo um feixe de luz na mão, a gente estava dentro de um lugar muito de sombra, sabe? Então, da gente confiar, da gente levar junto e a gente sair daquele túnel, né, ver uma luz, até a gente, eu acho que foi um momento muito denso para todo mundo. Eu não digo nem triste, mas foi denso porque não tinha, era uma incógnita a cada passo, mas a fé ia guiando a gente, né? E era muito curioso, porque o dia que a gente chegou um momento que a gente discutia muito os produtores, porque a gente estava falando a mesma coisa, mas a gente estava numa exaustão tão grande do que estava acontecendo que era impossível você não absorver o externo, principalmente porque você está criando isso, mas o que a gente queria era mostrar o quão incrível era, não só a Pablo, mas toda a cultura brasileira que pode ser diferente e é verdadeira e que vai movimentar muita gente. E eu lembro quando eu bati na porta para a gente finalizar, e aí o Gork abriu, estava com uma cara, os meninos também, falei, cara, vocês estão com uma cara acabada, você também, mas a gente vai conseguir. E acabou que a gente fez um álbum muito incrível. A gente nunca ligou para hit, mas tem hits nesse álbum. E também foi um álbum que a gente entendeu uma sonoridade da Pablo que ia ali dentro do forró, ia dentro da raiz. E aí isso iluminou a gente de novo para a gente seguir naquele lugar de, nossa, é isso aqui, é esse lugar que a gente nadou no forró, na raiz da gente. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente foi muito fundo. Fundo dentro das sombras da gente e dos outros, mas que a gente tinha fé que aquilo ia acontecer, porque se tocava a gente, ia tocar outras pessoas, sabe? Por mais que várias outras pessoas estavam contra. E aí eu acho que nessa jornada inteira, a gente viveu momentos assim. Eu nunca tive um momento triste, e é claro, assim, quando um amigo, a minha mãe, ou a minha amiga, minha madrinha, Preta Gil, desencarnou, isso me marca como não estar mais presente em carne com uma pessoa que me amou e eu amei, e a gente construiu coisas incríveis juntos. Mas, assim como eu falei da minha mãe, ouvir a Preta com as músicas que a gente fez há 10 anos, fiquei 10 anos com a Pretinha também,
me mantém ela viva, sabe? Então, eu acho que para mim, essas partes que são tristes porque a gente não está mais junto, e são, porque a gente está vivendo esse luto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu saber que em vida a gente conseguiu eternizar, que daqui a 150 anos alguém vai ouvir, vai se emocionar, para mim, faz toda a sombra transmutar em luz, sabe? A gente sempre... Eu não sou o herói, eu não tenho cara de herói, eu não tenho jeito de herói, não vim de onde os heróis vêm, mas eu vim de onde o vilão vem. Mas eu sou um vilão redimido, eu sou o anti-herói, eu sou aquele que entra na sombra e na luz. O herói só anda na luz, o anti-herói ele veio da sombra e ele escolheu a luz, então ele tem os dois lados. Então eu estou ali na encruzilhada trazendo esses que são vistos como vilãs, mas no caso são só pessoas que precisam dessa redenção para não só iluminar quem tem luz, mas também iluminar quem tem sombra, sabe? Então eu acho que essa densidade, essa tristeza, essa dor, sempre fez parte de onde eu fui. E é dali que eu vou andar. Eu não preciso andar na luz, porque tem muita gente que anda na luz, tem muita gente que finge que anda na luz, que só bota a roupa. Eu não, eu vim da sombra, e eu quero na sombra trazer luz para aquelas pessoas que eu sei que podem viver. Então, essa tristeza e densidade sempre saiu, mas é aquilo que falam, né? O samba mais bonito são os sambas tristes, tá ligado? Então, eu acho que isso sempre... Algumas frases de boteco que os coroa me contavam nos botecos da vida, eu sempre levei. Uma delas é essa: o samba mais bonito é o samba triste. Sem a dor, você não conseguiria fazer uma das coisas mais bonitas do mundo. Então, sempre teve essa dicotomia entre a dor e a felicidade, o amor. Aí você vai ver Rosas Não Falam, é exatamente isso, sabe? Então, eu tive o privilégio também de caminhar na sombra com pessoas sábias que ninguém nunca ia ver. Ver mesmo, de invisível, de moradores de rua, pessoas de bar, ou prostitutas, ou... Enfim, eu sempre foram essas pessoas que automaticamente não só me guiaram, mas estiveram ao meu redor, benzedeiras, sabe? Então, eu sou fruto da encruzilhada dessas pessoas que são invisibilizadas, mas invisibilizadas em relação ao sistema, mas elas existem em relação na vida. Então, para mim, representar elas e fazer arte para elas sempre foi meu objetivo. Então, a gente sempre nadou nesses dois lugares, assim. Quando a gente sai da carne, a gente vai para um lugar que todo mundo, toda energia está junto ali. Tem a energia de luz, tem a energia de sombra, mas tem aquelas energias que foram amor. Então, eu tenho certeza que eu vou encontrar o amor de volta. Eu encontro minha mãe, para ser sincero, em vários momentos da vida, do dia. Eu encontro quando a minha esposa está com uma roupa da minha mãe e fala, usei aqui porque a gente vai almoçar no domingo e sua mãe gostava e sua mãe me deu. Eu encontro quando a minha sobrinha faz uma piada que minha mãe fazia. Eu encontro quando minha irmã ouve uma música e fala, nossa, mamãe gostava, então minha mãe está aqui. Os nossos estão sempre aqui. A carne, ela se vai, mas os outros, eles estão nos movimentos de vocês, né? E eu acho que é sobre isso, o amor da família, da ancestralidade, ela é além de qualquer carne, porque quem esteve com a gente, comigo ou com vocês, eles vão estar nas nuances de vocês. Talvez vocês não lembrem que quando você chega em casa e gosta de ver desenho, é porque você via desenho porque alguém gostava de ver desenho com você. Então aquela pessoa está viva em você. Ela não está viva em carne, ela está viva em você. E quando você abraça aquilo que te lembra ela, você abraça ela onde for. Então eu não tenho expectativa de esperar para morrer para encontrar minha mãe. Eu encontro ela em cada entrelinha de onde eu vivo. Seja ela, seja a Pretinha, seja todos os meus amigos que não estão mais aqui. Mas eu não espero a vida acabar para encontrar com eles, porque eles fazem parte de mim. A última pergunta que eu sempre faço, eu queria saber, mano, qual foi a última vez que você mudou de perspectiva sobre alguma coisa? Cara, eu sou um cara que estudo o que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu nunca fui imutável, sabe? Então, tem coisas que eu não faço ideia, então eu estou sempre aberto para pessoas que saibam me mostrar o caminho, sabe? E tem outras vezes que eu estudo o suficiente, mas às vezes o estudo não é o suficiente porque o sentimento é maior do que qualquer estudo, né? Então, assim,
semana passada pode ter sido isso. Por quê? Porque quando eu entro no estúdio para criar com o artista, quem vai cantar é aquele artista. Então eu nunca penso que a minha ideia maior, pode ser o meu querer maior que o dele, porque quem vai representar aquilo é ele, é ela, sabe? Então quando a gente entra no lugar de criar, às vezes eu falo, pô, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é preto e vermelho, é Flamengo. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou fluminense, acabou. Né? Já é outra ideia, já não é a mesma coisa para você. Então, toda vez que eu vou para o estúdio, eu mudo de opinião. Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que nós vamos fazer, o que a gente acredita em conjunto, principalmente se alguém for cantar. Se ninguém for cantar, está todo mundo junto ali. Mas não que eu mude de opinião, mas quando a gente conversa e a gente tem argumentos suficiente para você mostrar que o seu caminho é um caminho que você confia, eu também confio, sabe? Raramente eu vou falar, você fala pula do trem, eu falo, não, por que eu vou pular do trem? Você fala pula do trem, eu falei, não, por quê? Não, porque o trem não tem, não, o trem é um negócio aqui que você vai pular, é um shopping lá dentro e tal, pô, mentira, não, mostra aqui o celular, sabe? Dependendo, por mais irreal que seja, a pessoa, quando ela realmente acredita naquilo, ela vai passar uma fé além da palavra, sabe? Então, eu sempre questiono o outro, para o outro me mostrar o seu ponto de vista, até ele me convencer que realmente, mesmo que eu não entenda, a fé daquela pessoa, ela me convenceu, sabe? Deu errado? Beleza, mas eu confiei nessa fé. E tudo bem dar errado, porque às vezes vai dar certo porque deu errado, né? Às vezes o que você quer, eu sempre falo isso, às vezes o que você quer, você só está vendo uma porta. Né? Tem outras coisas, eu quero ser jogador de futebol. Aí você só vê um negócio, não, vou ter que treinar. Às vezes você vai falar com alguém que você nunca esperava, que aquela pessoa tem um primo que é técnico de jogador, sabe? Então, para mim sempre foi isso. O não dar certo, talvez seja a forma de dar certo diferente. Ou talvez se não desse certo, porque não era para ser seu. Porque talvez se fosse seu, você ia se perder. Sabe? Então, para mim, é sobre ser verdadeiro. Se tem algum incômodo no meu coração, eu falo, olha, eu estou com incômodo disso aqui. A pessoa vai falar, não, mas isso, tá bom. E se o incômodo persistir, eu falo, pô, ainda não estou. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui uma pessoa que fui irredutível. Principalmente porque ninguém tem a verdade absoluta, né? Uma professora uma vez me disse, né, quando a gente coloca um jarro todo enfeitado, um jarro chinês, todo enfeitado e desenhado. Na nossa frente aqui, você vai poder me falar a sua perspectiva daquele jarro. Ah, estou vendo um pavão. Eu falo aqui, pô, estou vendo curupira. Quem disse que você está certo ou errado? Pode estar os dois. E nem é o curupira, às vezes é um ser de outra cultura, você não sabe, mas então, no final das contas, naquele vaso tem muitas perspectivas. Então, eu nunca fui uma pessoa irredutível, porque eu acho que a gente, nas nossas diferenças, se a gente ainda assim consegue encontrar uma linha em comum, é porque esse é o caminho, tá ligado? Quando a gente fez a Pablo, o Brabo Music, chegou um momento que nós já éramos 5 produtores, com cabeças diferentes. Mas quando a gente encontrava um caminho que todo mundo acreditava, aquele era o caminho em comunhão, sabe? Democrático. Talvez um não estava 100% confiante, mas a comunhão de todos. Eu não estou confiante nesse caminho, mas eu confio em você. Então é isso. Então, no final das contas, eu sempre fui uma pessoa que estive apto a trocar exatamente para a gente encontrar um caminho onde todo mundo está feliz. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar, pô, esse é o caminho. Eu falo o que eu vivi, mas eu tenho uma história X, você pode ter uma história totalmente diferente, por mais que você goste das mesmas coisas que eu, só de você ter nascido em Minas e eu no Rio, já é diferente. Por mais que você goste de funk, eu gosto de funk, por mais que você goste de pagode, eu gosto de pagode, então já seja seu lugar da vida, sua criação, sua família é diferente. Então, quando a gente entra num lugar que a gente se escuta, a gente fala, mas a gente se escuta, é onde a gente se encontra o melhor caminho, sabe? E a gente ter coragem de colocar para fora, de ser verdade, a gente ter coragem de falar, de trocar. Então, assim, eu cheguei num lugar dentro da arte que, por mais que as pessoas achem que na música as pessoas falam e tal, porque as pessoas são mais livres, não, é muito difícil. A galera não tem dificuldade de falar. Não gostei dessa frase, não gostei. O artista, as pessoas não falam. Então, quando a gente chega num lugar que a gente troca, eu acho que mudar de opinião é constância, não no sentido de você ser volúvel ou volátil, mas no sentido de você estar aberto a entender que pode ter um outro caminho além do seu, sabe? E também entender que você
quando você tem que fixar a sua opinião, porque aquilo ali faz sentido para você, ou que isso rompe alguma coisa que você não quer romper ou não acredita. Então, ter firmeza no que você quer, mas também ter coração aberto para a escuta, sabe? O Xoxin. É isso. Conhece Xoxin? Não. Xoxin é uma... Eu entendi chatinho. Xoxin é um termo budista que ele fala para você sempre manter a mente de iniciante. Por mais que eu vou te falar uma coisa que você sabe, esteja aberto a ouvir. É isso. Todo mundo é aluno, todo mundo é professor. A coisa mais curiosa para mim, quando eu dava aula, é que eu era mais aluno que meus alunos. Porque quando eu fui dar aula, eu queria entender o que o jovem precisava para eu criar como artista. E foi ali que eu entendi Pablo Vittar. Tinha 3 turmas de 50, tinha 150 alunos. Mas quando eu estava ali dando aula, eu que aprendia, mano. Eu aprendia as gírias, eu aprendia coisas que eu aprendia vivências diferentes. Eu dava aula, mas eu saía mais aluno do que os alunos, sabe? Então, ter esse lugar de... Quando a gente fala da criança interior, a gente vai para esse mesmo lugar. Não da inocência sem olhar o lugar, não, ter a abertura de você poder olhar como iniciante, uma criança, né? A criança é iniciante. Então, eu acho que a gente sempre vai voltar para esse lugar, porque esse é o lugar mais límpido e verdadeiro que você pode ter. Quanto mais a gente vai racionalizando ou levando para o lugar da vida real, mundana, do dia a dia do adulto, aí você vai perdendo as asas que te faziam voar, sabe? Dá para você fazer arte? Dá para fazer arte com tudo, porque arte é tudo, igual a gente falou. Mas, ao mesmo tempo, quando você mantém essa essência do iniciante, da criança, do heresinho que está ali com você, você está aberto. Está aberto para falar, mas para ouvir também. Seja da carne, seja do astral, seja de uma intuição, seja do sopro do vento, tá ligado? Mas quando você tem esse brilho dentro de você, você não se perde no escuro. Eu acho que um dos motivos que fez a gente não se perder, mesmo andando nos lugares mais densos que a gente já entrou, é porque essa luz que guiava nós, é a luz do iniciante. Por mais que nós pareça os sábios, os professores, nós não parece nós é as crianças com barba de mentira pedindo o que é, porque no final das contas o que guiou a gente até agora foi exatamente isso, sabe? Essa luz que brilha no sorriso, no corpo, quando você ouve uma coisa que você acha, caraca, isso é muito ruim, se você riu é porque é bom. Se o seu corpo vibrou é porque é bom, sabe? Então a gente manter essa brincadeira viva, assim, seja na arte, seja para criar, seja no dia a dia, isso que sempre sustentou, mesmo nos dias difíceis, tá ligado?